Sejam muito bem-vindos ao Fisiculturismo News Online, eu sou o Vitor e estamos de volta e temos muita coisa interessante para falar. Hoje eu vou falar sobre Stefani Matala, que tá gigante. Também vamos falar sobre Marcelo Horse, saiu o line-up, ele vai competir daqui a alguns dias e ele vai enfrentar uma pedreira. E também nós vamos falar sobre o Ramondino, será que ele teve um bom ano? Um bom 2024 ou foi um fracasso, né? Sobre tudo isso que nós vamos falar aqui hoje. E sem mais delongas, já peço com que você deixe um like, um comentário, se inscreva se você não for inscrito, pois isso me ajuda muito. E vamos nessa. Seguinte, rapaziada, vamos falar aqui sobre Stefani Matala, que mostrou o seu peso atual. Ele tá com 131 quilos, meu irmão, o cara tá muito grande. É realmente um peso em que muitos Open que já competem há muito tempo na categoria Open costumam chegar em seus off-seasons, né, por aí, e ele realmente está conseguindo adicionar massa muscular. Ele que é um atleta relativamente baixo, né, ele é alto para 212, que era uma das possibilidades que muitas pessoas falavam para ele ir, mas ele é alto para 212, mas para Open ele não vai ser um cara muito alto, então ele não precisa de muito volume para poder preencher esse frame, né? 131 quilos, a gente consegue ver fibras aparentes, então a gente consegue ter uma noção de que ele não tá ali só socando comida, não é gordura ou apenas retenção hídrica. Ele realmente está conseguindo adicionar massa muscular, que é o mais importante. A gente sabe que a limitação que ele tinha de peso na Classic Physique era realmente um limitante para ele, realmente prendia e impedia ele de mostrar o seu melhor, e a grande expectativa é que ele consiga mostrar de fato agora o melhor que ele tem para mostrar para o público. A gente sabe que migrar da Classic Physique para a Open é uma tarefa muito complicada. A gente está acostumado a ver, recentemente a gente viu alguns atletas Open migrando para a Classic Physique, mas essa mudança de Classic para Open geralmente costuma ser mais difícil, porque fala de adicionar volume, e adicionar volume é muito complicado, mas aparentemente ele está conseguindo fazer, e ele está mantendo esse aspecto de cheio, de arredondado, né? Ele provavelmente vai ficar ainda mais arredondado conforme ele for adicionando massa muscular. Então realmente é muito otimista o que ele tem mostrado pra gente. Se ele conseguir trazer esse aspecto de arredondamento aqui, essas imagens dele competindo ainda na Classic Physique, então ele já estava deplitado. Então ele conseguindo trazer esse aspecto de arredondamento com mais volume na Open, vai ser algo muito impressionante. A gente vê que ele é um cara que treina bem, um cara que sabe trabalhar com cargas e com muita técnica, como vocês conseguem ver aqui nesse agachamento, onde ele vai até o talo, e de fato é um cara muito interessante. Sem dúvidas vai ser uma das principais narrativas para a gente acompanhar nesse ano de 2025, que logo se inicia, e nós queremos ver ele começando a competir, fazendo suas primeiras competições na Open Bodybuilding. A gente não tem uma data de quando ele vai fazer a sua estreia. Ele é preparado pelo Patrick Tuor, então é um cara que já teve alguns resultados negativos no passado, teve ali alguns, entre aspas, fracassos, mas que ele vem ali mostrando ótimos resultados, como o próprio Stefani, né, que conseguiu chegar num ótimo condicionamento apesar dos pesares. Ele prepara o atual campeão da 212, o Kenny Pearson, então ele tá em boas mãos. A gente espera que o Stefani consiga mostrar finalmente o seu grande potencial que todos nós já esperávamos e pedíamos
para que ele mostrasse. Mas é isso aí, o que vocês estão achando aí do Ramondino francês, né? Brincadeiras à parte, Stefani Matala, o que vocês estão achando? Acham que ele vai se dar bem na Open? Eu espero que sim. Se ele conseguir adicionar o volume, eu acho que ele tem um grande potencial pela frente, beleza? Vamos falar aqui sobre a próxima notícia. Saiu aqui o lineup do Big Man Week Championship, que acontece lá na Espanha. Vai acontecer no dia 30 de novembro ao dia 1º de dezembro, então neste final de semana. E uma coisa que chamou muito a minha atenção é o tamanho do line-up da competição. Essa competição que tem como principal representante brasileiro o Marcelo Horsi. E vão ter 26 atletas Open já confirmados aqui no lineup. Então, cara, a gente vai ver um lineup muito recheado. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns dos principais rivais do Horsi para essa competição. São nomes já carimbados ali na Pro League. Não existe nenhuma super estrela no lineup, beleza? Mas são caras que já venceram Pro Shows, que estão perto de vencer Pro Shows. Então, sem dúvidas, podemos esperar por um grande show de verdade. E uma coisa que é importante pontuar é que o Horsi, ele tinha como o seu objetivo final essa competição. Então ele competiu na Romênia e ele sabia que não chegaria no seu 100%. Foi planejado que não chegaria no 100% para poder chegar no 100% na Espanha. Aconteceu o Praga Pro, né, onde a gente viu ele competindo ao lado do Sibum, e foi uma oportunidade, foi algo de momento. Então também não era esperado que ele tivesse no seu 100%, mas ele apresentou um físico melhor, né, isso é óbvio. Qualquer pessoa com 2 olhos e 2 neurônios no mínimo conseguiu perceber que o Horsi chegou melhor. Não estou falando que ele chegou absurdo, perfeito, mas ele chegou melhor, o físico muito impressionante. Inclusive eu gostei muito da pose de multi-muscular que ele apresentou, realmente ficou muito impressionante. E ele vai trazer agora o seu condicionamento no seu 100%, né? Esperamos por isso, e é o que ele prometeu. E aqui, nesse grande lineup, nós teremos, né, como principais nomes o Horsi, tá? Apesar de algumas pessoas terem um pé atrás com ele, mas ele não é só porque eu sou brasileiro, mas internacionalmente ele é apontado como um dos grandes nomes para essa competição, além do Akin Williams, que provavelmente é o grande favorito a vencer, Emir e Andrea Preste. E eu vou mostrar aqui um pouco, falar só um pouquinho sobre todos esses atletas. Como eu falei aqui, o Horsi competiu em Praga. Olha só, esse multi-muscular que eu falei, ficou muito impressionante, muito volume. De frente, o Horsi realmente faz jus ao nome que ele tem, né, de cavalo, mas de costas ele tem muito o que evoluir. Mas é um processo, nem todos atletas já chegaram tendo dorsais absurdas, né? Existiu vários atletas em que eles demoraram para conseguir adicionar volume nas suas costas, e quando conseguiram se tornaram bem imponentes. Então aqui ele competindo nas finais do Praga, e realmente ele conseguiu trazer um físico excelente. Vai chegar melhor aqui lá na Espanha, então a gente espera um físico melhor, mais condicionado, com mais detalhes. As dorsais realmente não tem muito o que fazer nesse período, ele não vai conseguir de um show para outro chegar com uma dorsal bizarra, né? Mas ele vai conseguir chegar com mais detalhes, e tendo mais detalhes nas dorsais ajuda muito, né? E o futuro, ele tem um ótimo futuro pela frente, sem dúvidas. Vamos falar agora do grande favorito para essa competição, que se chama Akin Williams, né? A besta, ele que realmente, assim como o Horsi, tem seu ponto fraco as dorsais, né? E algo meio genético, digamos assim, né? E a lombar dele
no Existe, então é um problema que ele não tem, infelizmente, nem o que fazer, né? É realmente chegar muito grande, chegar muito seco e torcer para não ter nenhum cara melhor que ele no lineup. Essa é a forma que o Akin Williams consegue vencer os seus Pro Shows. Fez um ótimo confronto contra o Rafael Brandão no Romênia, ficou ali meio que pau a pau, mas foi muito decidido por conta da estética e das dorsais, né? Mas aqui realmente ficou muito evidente que o Akin não tem dorsais para vencer de praticamente ninguém na liga profissional. E isso aqui não é algo nem que é culpa dele, né? É algo, enfim, que é um limitante. Mas todo o resto, ele entrega o seu melhor. É um físico muito grande, com muito volume, braços absurdos. Eu gosto muito do Akin Williams. Parece que não, né? Parece a Chiquinha elogiando o Seu Madruga, né? Ele é um miserável, ele é um não sei o que, mas tem um bom coração. Mas a realidade é que eu gosto muito do Akin Williams, principalmente das suas poses de lado. Na minha opinião, as poses de lado dele é o carro-chefe, é o que ele tem de melhor, tanto o tríceps quanto o side chest, onde ele consegue trazer uma lateral de coxa muito impressionante. Então ele é o grande favorito, né? A gente torce pelo Horse, mas precisamos ser justos e precisamos ser né? realistas, né? O Akin Williams é o grande nome para essa competição. Olha como que o cara é bizarro, né? Parece o King Kong. E a gente vai, sem dúvidas, ver um grande show. Vamos falar aqui também de um outro grande atleta. A gente provavelmente deve ver uma briga entre ele e o Horse. E a gente já viu o Horse vencendo o Emir. Então a vantagem tá com o brasileiro, Emir Omiragic, né? Um cara que já competiu no Brasil. Chega sempre muito condicionado. Sabemos que as pernas não são um ponto forte do Emir. Então ele sempre precisa chegar muito condicionado para que esse seu ponto fraco meio que seja equilibrado com um condicionamento extremo. Ele, nas últimas oportunidades que vimos, ele era sempre um dos atletas mais condicionados do palco, e eu acho que, na minha opinião, é a estratégia muito acertada, porque se ele tentasse abrir mão um pouco do condicionamento para chegar com as pernas um pouco mais cheias, ele chegaria ela com um pouco menor, só que com condicionamento ruim, e isso desqualificaria ele para brigar dentro de first call-outs. Então, uma estratégia bem acertada dele, que é preparado pelo Aceto. Então o Aceto vem acertando bastante com o Emir, né? Pelo menos com alguém. Brincadeira, tá, gente? O Aceto é sinistro, tá? Infelizmente os brasileiros pegaram birra, mas precisamos reconhecer. Então ele deve ali ficar brigando provavelmente por um top 3, top 4, na minha opinião. A briga dele deve ficar ali entre Andrea, Horse, deve ser por aí, tá bom? E já que eu citei ele, vamos falar de Andrea Preste, né? Ele que perdeu pro Bruno Santos, né? Então já vimos brasileiros vencendo ele antes e esperamos que isso aconteça novamente, né? Mas é um cara muito grande que tem não é um cara estético, mas tem um físico bonito, tá? Então ele tem um físico bem equilibrado, não tem grandes pontos fracos. A grande questão é que ele não é um atleta também muito estético, também não é um mass monster de fato, pelo menos não tem o volume o suficiente para ser um mass monster bizarro. Então ele provavelmente é um cara que vai precisar ali ainda adicionar um pouquinho mais de massa muscular para se tornar mais impressionante, mas é um cara que sem dúvidas pode surpreender, pode acabar até vencendo qualquer um. Na minha opinião, Horse, Andrea Prestes e o Akin são caras que devem brigar pelo título. O Emir, na minha humilde opinião, tá, gente? Aqui é só a minha opinião. Na minha opinião, o Emir, ele depende muito da falha de outros atletas. Então, no lineup que temos Akin Williams, Andrea Preste e Horse, ele vai precisar que outros errem para que ele consiga
pegar ali, entre aspas, né, roubar as suas colocações. E não estou querendo menosprezá-lo de forma alguma, mas é uma análise fria aqui. Mas o franco favorito deve ser o Joaquim Williams. E torcemos aí para o Horst conseguir ali talvez surpreender ou conseguir uma excelente colocação, né? Mas esse é o lineup que o Horst vai enfrentar. O que vocês acharam? Quem vocês acham quais vocês acham que serão as colocações? Vou fazer aqui uma previsão ali sem pensar muito, tá, gente? Eu não anotei, eu tenho aqui um roteirinho, mas eu não tenho anotado isso porque eu pensei nisso agora. Na minha opinião, as colocações devem ficar aqui Williams em primeiro, Horst em segundo, André Prestes em terceiro e Emir em quarto, né? E existem diversos outros nomes nesse lineup que podem surpreender, beleza? Mas eu trouxe esses que são mais conhecidos, mas não quer dizer que necessariamente os outros sejam ruins, só não são tão conhecidos. Mas é isso, quero trazer agora para vocês a última notícia do dia. Vamos falar sobre Ramondino. Eu fiz esse post aqui hoje pela manhã lá na página, inclusive se você não segue, @Fisiculturismo News Online, e eu elenquei aqui os principais, né, na verdade todos os resultados que o Ramon obteve nesse ano. Então nós tivemos, para começar, um top 2 no Arnold Ohio, tivemos um top 4 no Mr. Olympia, e então para finalizar no Arnold Brasil, né, ou Muscle Contest Brasil, ele vencendo e garantindo a vaga para o Mr. Olympia 2025. E uma coisa que me chamou muita atenção é que a gente olha para esses resultados e, sabendo o potencial que o Ramon tem e o que ele poderia ter atingido, a gente olha e fala assim, foi um ano ruim para o Ramon. E de fato, pelas expectativas e o potencial que ele tem, não estou falando que ele é ruim, mas ele tem potencial para conseguir mais. Então, perante essas expectativas e a realidade que aconteceu, a gente julga que ele teve um ano abaixo do esperado, melhor assim, né, do que ruim. Mas o Ramon, ele é tão bizarro que quando a gente olha friamente, se não fosse o Ramon, se a gente não soubesse de quem são esses resultados, a gente ouvisse só top 2 no Arnold Ohio, top 4 no Mr. Olympia, vencendo ali um Pro Show, a gente provavelmente fala, poxa, são excelentes resultados. Mas, como é o Ramon, a gente sabe o potencial que ele tem, e porque ele estava em colocações mais elevadas, a gente tem essa percepção de ter sido ruim. Mas isso só mostra o quanto que o Ramon é fora da curva e o quanto que ele é grandioso para o fisiculturismo brasileiro, porque nenhum outro brasileiro entre as categorias masculinas conseguiram feitos tão expressivos quanto o Ramon, né? A gente já teve o Correia ficando em top 2 no Mr. Olympia, mas o Ramon conseguiu fazer esse feito 2 vezes, conseguiu vencer um Arnold Ohio. Até então ele é o único brasileiro que tem esse título. Na verdade, o Diogo Montenegro também tem, né? Quase que eu cometi um crime aqui, mas ele e Diogo Montenegro são os únicos que têm esse título. Então, sem dúvidas, isso só mostra o quanto que o Ramon, ele é absurdo, o quanto que ele é grandioso, e que aqui eu não tô passando ovo, ou passando ovo não, né? Passando pano ou babando ovo, né? Misturei os termos, misturei os ditados, mas eu não estou querendo passar pano pro Ramon, mas é para mostrar que o quanto que, se a gente tirar o sentimento de frustração e as nossas expectativas, ele ainda é o principal atleta do país. E você já parou para pensar sobre o resultado que o Ramon teve? E comentem aqui também se vocês querem que eu traga aí o recap, o resumo dos resultados de outros atletas brasileiros que tiveram nesse ano. Eu já tenho um post sobre o Rafael Brandão, né? Dá pra gente fazer uma análise aí da temporada que ele teve, mas comentem aí se vocês gostariam que eu trouxesse esse tipo aí, mais esse tipo de informação, esse tipo de conteúdo, né? Comentem aí, espero que vocês tenham gostado, deixe um like, se inscreva se você não for inscrito, né? Se você não deixou um like, eu declaro agora, eu jogo sobre você uma maldição, que você vai perder 10 quilos de massa muscular de hoje para amanhã.
fica esperto, não vacila. Brincadeira, rapaziada. Mas me ajuda aí, conto muito com a ajuda de vocês. E é isso, valeu, até a próxima.